Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo com vocês para falar um pouquinho mais do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão do meu existir e que eu torço de verdade para que seja a razão do seu existir também. Semana passada eu postei um vídeo falando sobre a importância daqueles que amam a justiça de abrirem a sua boca e propagarem as coisas boas, principalmente através da graça de Deus, através da pregação do Evangelho de Cristo em um mundo tão caótico e que precisa tanto. E no meio do vídeo eu disse que não entendia como as pessoas não conseguiam enxergar que as respostas para as suas perguntas estavam no Evangelho. E eu achei necessário fazer um adendo com relação a esse tema, porque quando eu disse aquilo, eu disse que eu não entendia de forma intelectual, de forma racional, como as pessoas não conseguem enxergar que é através do Evangelho que todas as demandas que porventura muitas vezes tomam conta do seu coração seriam sanadas através de uma vivência real e concreta do Evangelho de Cristo, apesar de nossos defeitos, apesar das nossas dificuldades. Mas eu gostaria de falar para vocês que, infelizmente, eu entendo o que separa as pessoas do Evangelho, não de forma racional, mas de forma espiritual. O que é que afasta as pessoas do Evangelho de Cristo e que dificulta tanto essa entrega real para a vivência de forma integral das vontades de Deus através de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Infelizmente, a resposta ela é muito simples. A resposta dessa separação é o pecado. O pecado ele acaba tomando o nosso coração de uma forma tão grande que faz com que desejamos sermos deuses de nós mesmos. E isso significa que a vontade de Deus ela não reverbera em nosso coração da forma que deveria reverberar. E a gente acaba deixando que nós, através do nosso julgamento falho e limitado, tenhamos essa vontade de guiar a nossa vida e de pautar as nossas decisões na nossa consciência e na nossa vontade infindável de sermos os deuses, os reis de nossas decisões. Eu queria ler com vocês aqui em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui é uma dica muito didática do rei Salomão, falando sobre a importância de abandonar o pecado para prosperar. E não confunda a prosperidade que ele está falando aqui com riquezas, com bens materiais, mas é uma vida de pleno relacionamento com Deus que te dá a vida através de sua graça, através do seu espírito, através do seu amor. E ele coloca uma condicional aqui, assim, bem clara, quando ele fala que quem esconde os seus pecados não prospera. E isso quer dizer o seguinte, muitas vezes não confessá-los para Deus, para que Ele próprio trate com você. Isso significa muitas vezes justificá-los, arrumar desculpas plausíveis para continuar fazendo, ou simplesmente ignorá-los, que é não pensar sobre eles e viver a vida de acordo com a sua vontade. Ele fala que esse tipo de pessoa é uma pessoa que não vai prosperar. Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. É engraçado que o resultado da confissão do pecado, ele não colocou como alcança a prosperidade, porque talvez isso poderia confundir a mente daqueles que têm um coração propenso a achar que os bens materiais e que o resultado do trabalho ele é a bênção de Deus. Ele colocou que quem confessa e abandona encontra a misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela é a verdadeira prosperidade. Ela faz com que nós, pecadores, nos aproxeguemos e nos aproximemos de um Deus que tem e pode nos dar tudo o que Ele quiser.
Mas infelizmente, desde o Éden, a gente quer ser Deus das nossas próprias vidas. Eva tinha tudo. Eva, lá no paraíso, Adão e Eva, os dois tinham tudo. Eles tinham tudo à sua disposição. Mas eles preferiram conhecer o bem e o mal do que só ter Deus como o norte de suas vidas. E logo após a queda, Caim matou seu irmão porque, ao invés de olhar para si mesmo e ver onde ele errou na sua oferta, ele quis culpar o seu irmão Abel, que tinha feito uma oferta correta de todo o coração, e não olhou para si mesmo, não fez aquele exame que Cristo pediu para nós fazermos todas as vezes antes de tomarmos a ceia, examinarmos a nós mesmos. E o pecado, ele tem esse poder de nos separar daquilo que seria a nossa melhor versão, que é estarmos sendo nós perto do Deus que nos criou como nós somos. Então, infelizmente, eu sei a resposta do porquê muitas pessoas não querem saber o que o Evangelho tem para dizer sobre as demandas de sua própria vida ou sobre as demandas de uma sociedade cada vez mais falida, cada vez mais fadada ao fracasso, cada vez mais apaixonada por narrativas e mentiras, ao invés de uma sociedade que anseia e busca pela verdade. E a verdade, como a gente conhece, sabe que a verdade ela é diametralmente oposta da mentira, a gente sabe que quando a gente busca a verdade, invariavelmente a gente vai buscar Cristo. E tudo que não for Cristo é mentira. E é por isso que o diagnóstico, e eu tenho um lema na minha vida que é o seguinte: quando a gente não faz o diagnóstico correto, a gente está fadado a ter a resposta equivocada para a solução dos nossos problemas. E, invariavelmente, a resposta para todas as perguntas que forem feitas são o Evangelho de Cristo, o Deus que nos criou, que morreu, que ressuscitou e nos trouxe para Ele novamente, nos dando a razão do seu existir de forma completa e imutável. E, infelizmente, a gente vê pessoas ao longo do caminho cada vez mais deturpando essa verdade maravilhosa que nos foi revelada através daquela cruz. Não seja você a pessoa que ignora, justifica ou não pensa sobre o seu pecado. Faça isso diariamente. Olhe para dentro de si, pense o quanto você poderia estar agradando mais a Deus. E para você saber como você poderia estar agradando mais a Deus, você tem o dever de conhecer a vontade de Deus, que está, graças a Deus, escrito aqui. Isso aqui é uma preciosidade. Eu já falei isso algumas vezes, eu não vou me cansar de falar até o fim da minha vida. Nós temos uma preciosidade em nossas mãos, que é o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Então, não seja você a pessoa que prefere justificar o pecado ao invés de confrontá-lo e se aproximar daquele que pode nos livrar do pecado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse mundo precisa de respostas e todas as respostas estão na cruz. Coloque você também no seu coração essa certeza e mostre para o mundo. Mostre para o mundo que todas as demandas que eles precisam ser supridos estão em Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e nos trouxe para perto de si novamente, para que tenhamos vida e vida com abundância. Não confie na mentira, busque sempre a verdade. E a verdade, ela é Cristo. Nada mais do que isso. Beleza? Tenha um ótimo final de semana. Até mais. Fiquem com Deus.